Olá, amigos e irmãos. Enquanto chegamos no destino, vamos batendo aquele papo, vamos conversar um pouco, vamos falar de milagre. Então, e falando de milagre e observando tudo que está acontecendo ao nosso redor, com a violência, dos males, das coisas estranhas, né? Eu sempre pensava que quando nós chegássemos nesse ponto de conhecimento, de entendimento, nós estaríamos melhores na questão da compreensão, do entendimento, do respeito mútuo e tudo mais. Porém, nós observamos que a natureza humana, ela não mudou até agora. Com tudo que temos de informação para a educação, a natureza humana não mudou. O homem continua conspirando, o homem continua traindo. O homem que eu falo é no contexto geral, né? Vamos falar o ser humano para ficar mais fácil, porque o ser humano continua adulterando, traindo, enganando, maquinando contra o seu próximo, tirando a vida do seu próximo, né? Tirando vantagem do próximo. O ser humano ainda prefere sacrificar toda a sua família ou sacrificar o seu povo apenas para um projeto de poder, um ego, um egocentrismo, achando que é uma pessoa iluminada, que só ele que pode. Enfim, há seres humanos assim, tanto homem quanto mulher, que se sente superior aos outros, que tem que sentar numa cadeira melhor do que o outro, que tem que usar, enfim, ter a melhor roupa, ter o melhor carro, ter a melhor moradia, não importa, desde que as condições dê a pessoa isso. O que a pessoa não pode, que eu não concordo com o comportamento de algumas pessoas, é quando elas usam da oportunidade que têm para diminuir ou eliminar aqueles a quem elas acham que não deve viver. Isso, eu não consigo compreender isso, eu sou contra esse tipo de comportamento. Lembrando de tudo que está acontecendo agora, seja no cenário político, no cenário social, enfim, religioso e tudo mais. Eu me lembro de uma passagem que aconteceu na Bíblia Sagrada, e até tem um livro escrito no nome dessa pessoa, a Rainha Esther. Você dá uma lida ali, é um livro pequeno de poucos capítulos. Você pode ler ali que os judeus estavam com seus dias contados. Isso por causa de quê? Por causa de pessoas que achavam que eles não deveriam viver. Se não me engano, é Amã, inimigo dos judeus, conspirou contra os judeus, obrigou a Mardoqueu se ajoelhar diante dele quando passava com a sua comitiva. Mardoqueu falou que não se ajoelharia diante dele. Com isso ele travou uma batalha praticamente quase que pessoal, né, contra Mardoqueu, e travou uma batalha praticamente como pessoal contra Mardoqueu, né? E isso acabou levando Israel a serem sentenciados. Todo o povo judeu iria morrer, né? E agora Esther, ela salva o seu povo, mas a salvação do povo de Israel, do povo hebreu, se deu por quê? Por causa de um fator importante: Deus. Esther mandou um comunicado a todo o povo judeu para orar com ela e jejuar. Se não me engano, é por 3 dias, né? Orar e jejuar para que Deus pudesse fazer um milagre para eles não serem mortos. Como a função da rainha Esther era só aparecer em ocasiões especiais, porque ela casou com o rei, ela foi uma mulher escolhida entre as mulheres daquele tempo. Ela é uma princesa. Ela foi escolhida apenas para aparecer em ocasiões especiais com o rei, né? Essa era a missão de Esther na casa real, porque era costume daquele tempo. Então a rainha Vasti,
ela estava ali um pouco desgostosa e não quis. E os reis gostavam de apresentar as suas esposas, né, toda ornamentada, bonita e tal. E naqueles dias a rainha Vasti aborreceu, se não me engano é Assuero, aborreceu ele. E ele ficou aborrecido e falou: quer saber de uma coisa? Já que você não quer comparecer comigo nas cerimônias ou estar comigo, vamos fazer o seguinte, eu estou só contextualizando. Eu vou, né, levantar uma outra rainha apenas para estar comigo nas cerimônias. A rainha não perdeu o status de rainha, não. Mas Esther agora casa-se com Assuero, se não me engano, com aquele rei, simplesmente para poder o rei, né, ter uma representação ali, porque o povo olhava essas coisas. Enfim, ali estava todo o desdobramento, passou dessa parte aí, que são outras partes. Estava em jogo a vida do povo hebreu. Por causa de quê? A Bíblia diz lá que Amã conspirou contra os judeus. Foi lá e no ouvidinho do rei e falou mal. A conspiração, ela é perigosa. Quando alguém quer conspirar contra uma pessoa é porque ela tem um plano, certo? Alguém falar mal, ou dizer palavras, ou falar uma inverdade, enfim, no cotidiano, é outro comportamento. Agora, a conspiração, ela é planejada, ela tem um plano, ela tem um objetivo a alcançar. E Amã não gostava dos hebreus porque eles não eram da mesma cultura, não eram da mesma crença, não eram do mesmo idioma. Então era considerado ali um povo de segunda classe. Tá entendendo? Consegue me entender? Era considerado ali uma pessoa de segunda classe, menos, que não, se morresse ou não faria sentido algum, não afetaria ninguém, não era o povo dele. Então deveria ser extinto. O rei aceitou. Mas o próprio Mardoqueu foi a Esther e falou: olha, tu tá bem aqui e tudo mais, mas nosso povo vai ser morto. E nós podemos ser mortos e nem você pode escapar. Aí a rainha Esther vai e manda um comunicado para todo o povo judeu lá naquela época, para que jejuasse com ela, e ela ia jejuar com as suas moças, ela ia fazer um jejum para que Deus pudesse responder às orações deles. E Deus respondeu e deu livramento. O povo hebreu não morreu, ainda ganhou outras vantagens, e Amã e todos aqueles que conspiraram contra o povo para matá-lo, essas pessoas foram sentenciadas à morte. Confiar em Deus é muito bom nas horas difíceis. Então, se você tem fé, se você confia no Deus que você serve, vai a Ele, busque a Ele, igual Esther buscou. Você talvez não precisa fazer o mesmo tempo de jejum que eles fizeram devido às suas atividades. Eu não sei como é que é a sua vida, mas só pelo simples fato de você buscar a Deus, acreditar nele que Ele vai resolver os teus problemas, te tirar dessa situação que você está passando, que é uma situação até de risco de vida, Deus te dará o livramento. Deus te dará a paz que você precisa. Deus te dará a graça que você precisa. Todo o trânsito. Eu encontrei um carro aqui, está imprensado. Certo? Então Deus te abençoará e te dará a vitória que você precisa. Muitas vitórias eu alcancei na minha vida. Estou chegando em casa. Muitas vitórias eu alcancei na minha vida buscando a Deus. Os recursos humanos não puderam me ajudar, né?
E eu confiei em Deus nas horas mais terríveis da minha vida. Todo homem e mulher, ele tem aqueles momentos de trevas na vida dele. Mas se ele confiar em Deus, eu tenho certeza que ele vai alcançar a vitória. Que Deus te abençoe e te guarde e te dê a vitória que você precisa. Confie em Deus, busque, e Deus vai te abençoar. Daqui a pouco eu volto.